A paz do Senhor Jesus, espero que você esteja bem, seja bem-vindo ao canal Jesus Cristo é o Suficiente. E como prometido, estou aqui voltando para contar a outra parte do meu testemunho em relação a coisas do coração. Vamos orar? Senhor Papai, obrigado por estar aqui com essa pessoa querida, quero orar pela vida dela, que a mente dela, que o coração dela esteja no teu altar agora. Que essa palavra, em forma de testemunho, a inspire a viver o novo de Deus, viver algo do Senhor para a vida dela e a motive a continuar esperando a pessoa certa. Amém. Então, vamos voltar. Como eu estava falando, eu tinha feito a oração que a gente faz tremendo, e a resposta de Deus foi uma resposta que me alegrou, que era realmente que ele tinha uma pessoa para mim. Nesse tempo de restauração, de transformação, o Senhor, Ele restaurou o meu amor próprio, né? Ele me levou a me ver como a menina dos olhos dele, uma pedra preciosa que não tinha mesmo que ficar aí se humilhando com qualquer cara e tal, e tinha que realmente esperar a pessoa ideal, aquela pessoa que vai estar ali do lado. Então eu já estava com isso bem forte dentro de mim, que o Senhor, Ele me tratando, né, como filhinha querida dele, é claro que me levou a querer uma pessoa que o papai indicasse, né? Eu não queria outra pessoa que não fosse que o papai indicasse. E aí eu fui esperando e orando, e foi em uma dessas conversas com o Senhor que ele falou comigo fortemente. E aí ele entrou comigo nesse assunto da pessoa que ele tinha para mim. Então, quando ele foi falar comigo, ele usou uma expressão assim muito peculiar, digamos assim. Ele falou assim: filha, vocês ainda não se reconheceram. Quando ele me falou isso, que a gente não se reconheceu, eu fiquei intrigada. Falei, peraí, por que Deus está falando que a gente não se reconheceu? Porque se fosse uma pessoa que eu não conheço, olha a inteligência, né? Se fosse uma pessoa que eu não conheço, ele ia falar, vocês ainda não se conheceram. Mas ele falou, não se reconheceram? Como assim, não se reconheceram? Tá ok. E aí ele falou, não filha, essa pessoa que você vai casar, é uma pessoa que prega a minha palavra. E ele deu até um detalhe de eu passando a camisa dele, porque ele usa roupa social, né? Eu, tá bom, ok. E esse pessoa que você vai casar vai ser um grande pregador do evangelho, alguém que prega o evangelho. Tá ok. E na hora que ele me falou isso, na minha cabeça veio um grande amigo meu, um amigo meu. E aí na hora que veio isso eu fiz assim, não, nada a ver, por que eu tô pensando nele? Não pode ser o Jonathan, que é o nome desse meu amigo. Ok, aí deixei passar. E aí eu continuei orando e sonhando, e aí ele me deu ousadia pra mim sonhar com o meu casamento, minha filha, aí eu saí voando por aí, e sonhava, imaginava, e colocava aqueles louvores, sabe aqueles louvor romântico de casamento? Porque eu sou romântica, né? Talvez você até perceba, assim, pelo meu jeito, assim, dizem que a forma que você se arruma, assim, tem um pouco a ver com o seu estilo. Eu tenho esse estilo mais romantiquinha, eu sou mesmo. Aí eu ficava lá ouvindo e sonhando, meu Deus, a pessoa de Deus pra mim, que coisa maravilhosa. E isso foi passando, né? Foi fluindo, foi acontecendo. E assim, gente, esse meu amigo, o Jonathan, eu conheço ele há uns... a gente tá tentando fazer a conta, tô tentando perceber ainda quanto tempo a gente se conhece. Mas digamos que a gente se conhece por volta de 12 a 14 anos. Muitos anos, né? Sim, muitos anos. Porque ele chegou lá
igreja que eu congregava, da minha denominação, quando eu tinha 15 anos de idade. E eu lembro que eu vi ele, né? Ele chegou assim na igreja e eu olhei pra ele. E eu lembro muito bem quando eu o vi. E assim, a gente fez amizade, então a gente virou amigo. E tipo, a gente falava de tudo, nós dois, sabe? A gente conversava de tudo. E assim, na minha adolescência, eu era um pouco imatura, né? Aí, às vezes, a gente ficava debatendo algumas coisas, né? Discutindo algumas coisas. E eu ficava assim, o Jonathan me enche o saco. Aí o Jonathan isso, o Jonathan aquilo. Até tinha alguns amigos nossos que falavam assim, um dia vocês dois vão casar. Aí eu falava, credo, Deus me livre, eu não vou casar com o Jonathan, nunca vou casar com o Jonathan. E aí, foi passando o tempo. E nesse tempo, o Jonathan, ele era aquele amigo que eu podia contar. Todas as horas, qualquer momento, qualquer horário, ele tava lá. Ele tava lá por mim. Se eu precisasse dele, ele tava lá. Por mais que às vezes eu fosse chatinha com ele continuava me tratando bem. Ele sempre sorria pra mim. Ele sempre, meu Deus, ele sempre estava do meu lado. Sabe, pra tudo que eu vivi na minha vida, ele sempre estava do meu lado. E o Jonathan, vocês, se Deus permitir, um dia vocês vão conhecer ele aqui no canal. Ele é muito zoeiro, ele é muito cheio de graça. E aí ele ficava fazendo as graças dele, bagunçando meu cabelo. Eu ficava, Jonathan, para de bagunçar meu cabelo. Ele ficava implicando comigo, me puxando meu cabelo, mexendo na minha unha e me cutucando. E sempre tava ali, sabe? Ele me chamava pra orar com ele. Até mesmo nas fases mais difíceis que eu passei na minha vida, até mesmo de fraqueza espiritual, o Jonathan era aquele que ia atrás de mim e perguntava, Josi, como você tá? Como você tá, Josi? Não sei o quê, vamos orar, vamos orar. E esse menino me chamava tanto pra orar que às vezes eu ficava irritada com ele. Era de madrugada, era não sei o quê, enfim, e eu ficava irritada com ele, muitas vezes. E ele sempre tava lá. E aí, todo esse tempo, tinha uma doce voz que falava assim ao meu coração. Por que não ele? Era essa pergunta da voz. E eu respondi, não, nada a ver, isso deve ser coisa da minha cabeça, ele é meu amigo. E aí passava mais um tempo, aí a voz perguntava, por que não ele? E eu lembro que teve até uma vez que teve um culto de missões na minha igreja, e eu tava muito tocada, porque, gente, eu amo missões, meu coração é missionário. Tenho muita vontade de ganhar vidas para Cristo e tal. Então eu sempre amei missões. Eu ficava mais assim, chorosa e super animada em eventos missionários do que de encontros jovens mesmo. Eu queria estar mais envolvida nas missões do que em louvorzão, em coisas que os jovens, a maioria dos jovens da minha idade estavam fazendo. Enquanto os outros jovens estavam na pizzaria, na esfirraria, eu estava em casa orando e clamando pelas nações. Pra você ter uma noção, quando eu tinha 8 anos de idade, eu ajoelhei no quintal da minha casa, da minha antiga casa, e ergui as mãos para os céus e comecei a clamar por missões. Eu comecei a citar os países e gritar, Senhor, visita a China, Senhor, manda o teu poder, Senhor, glória a Deus. 8 anos de idade. Então meu coração sempre queimou por missões. E eu lembro que nesse culto de missões eu tava super entregue. E eu tava nesse outro relacionamento. E eu via que aquela pessoa que estava ao meu lado não tava muito tocada e tal. Eu tava assim, na dele. E na hora de ir lá na frente receber oração, eu até fui com ele. E quem tava dando a oração era o Jonathan. E quando o Jonathan colocou as mãos sobre as nossas cabeças, me veio essa doce voz de novo e falou assim, essas posições estão trocadas, é ele que deveria estar ao seu lado. E na hora eu pensei, não, deve ser coisa da minha cabeça, ele é meu amigo, não, deve ser coisa da minha cabeça. E deixava. E às vezes eu via o Jonathan assim me encarando, me olhando, mas eu ignorava, sabe? Eu tava fechada pra ele. E
E aí foi passando o tempo, o Jonathan também se relacionou com pessoas, ele com outras meninas, ele buscou outras meninas, procurando o casamento dele também e tal. E eu quero um dia gravar um vídeo especial, né? Talvez no Dia dos Namorados, não sei, falando sobre o meu amorzinho, como que ele é. Mas aí você já percebeu que eu casei com ele, né? Mas, senhor, eu dei um spoiler aqui. Mas enfim, aí foi passando o tempo, gostoso é os detalhes, né, do testemunho também. Aí foi passando o tempo, e eu tava nessa fase mesmo de estar super entregue ao Senhor, de estar assim super, meu Deus, avivamento e tal. E ali eu continuei orando pela vida dele, do meu marido, mas eu não sabia que era o Jonathan ainda. Aí, não sabia, eu não tava me fazendo de entendida, né? E aí, nesse tempo, o Senhor ele não me falou abertamente que era o Jonathan. Ele não me falou. Mas eu ia orando, orando. E eu, no ano passado, no comecinho do ano, o Senhor falou assim pra mim: Josi, começa a pesquisar coisas de casamento. E eu nem sabia quem era a pessoa que ia casar comigo, mas eu falei, ok, Deus mandou, a gente faz, passos de fé, atos proféticos. Eu até peguei um número de um buffet, fiz orçamento, fiz um grupo, casamento J e não tinha outra letra ainda, que eu não sabia quem era a pessoa que ia casar comigo. E fui lá salvando o vestido de noiva, tudo, todas as coisas que eu queria, do jeito que eu queria, fui salvando tudo lá. E já vendo como que era coisa de casamento. Aí não demorou muito, eu entrei em um processo muito profundo na minha vida. Se Deus permitir, em outro momento eu conto sobre esse processo. E nesse processo eu me aproximei assim, num nível muito profundo com Deus. Muito profundo mesmo, tipo, fiquei pertinho dele. Minha visão, ela clareou, inclusive nem dentro desse processo eu conseguia ver até mesmo pessoas que estavam em pecado na igreja. Minha visão ficou super apurada, assim. Tipo, super apurada. Eu via o mundo espiritual, eu entendia o que estava acontecendo, eu sabia o que estava acontecendo ao meu redor, era uma coisa assim muito forte. E assim, tudo muito cheio de paz, cheio da graça de Deus, e enfim. Foi nesse processo que eu passei, que durou por volta de 3 meses, que eu comecei a perceber que era o Jonathan, a pessoa de Deus pra mim. No final desse processo, eu comecei, porque durante o processo eu não tava nem pensando em casamento, sabe? Mas no final do processo, eu comecei a sonhar com casamento de novo. Mas sonhar literalmente, porque quando eu fechava os olhos pra imaginar o meu casamento, era o Jonathan que eu via no altar. E não era só o Jonathan, eu via a mãe dele, o pai dele, eu via as meninas, que são as irmãs dele. E eu acordava e dizia, o que é isso? Aí eu fechava o olho de novo, era o Jonathan. Eu falei, mano, tô ficando... o Espírito Santo, o que é isso? Eu comecei a sonhar com ele acordada. E aí eu ia dormir, eu sonhava que... Eu tive até um sonho que o Jonathan falava assim, que queria casar comigo. E eu comecei a ter vários sonhos, várias visões, que era o Jonathan. E aí não parou pelos sonhos e as visões. Teve um dia que eu tava conversando com a irmã dele. E aí eu olhei pra ela assim, eu falei, nossa, ela ia ser uma boa cunhada minha. Aí eu, cunhada? Nossa, mas ela ia ser mesmo, uma boa cunhada. Ela é uma boa menina. E aí eu voltava. Aí teve uma vez, que foi muito interessante, que eu tava deitada na cama, que eu comecei a elogiar o Jonathan pra Deus. Ai Deus, o Jonathan, ele é um homem tão bom, né? Nossa, mulher que casar com ele e tal. Deus, ele é muito bom. E eu comecei a fazer um monte de elogio do Jonathan pra Deus, que é o meu pai. E aí, peraí, Espírito Santo, o que eu tô elogiando o Jonathan pra Deus? Aí eu,
isso foi ficando muito intenso. Muito intenso. E eu ouvi pregações assim, específicas que dizia assim: o seu presente está num embrulho diferente. Você pode olhar esse embrulho e falar, não é pra mim. Mas quando você abrir, você vai ver que isso vai crescer. E vai ser maravilhoso e tal. E eu, na hora que eu vi isso na pregação, eu pensei no Jonathan. E tudo começou a ficar mais intenso. E aí eu ouvia alguma pessoa muito usada por Deus, pessoas realmente usadas por Deus. A pessoa de Deus está do seu lado, a pessoa de Deus está na sua igreja. E você olha e fala, essa pessoa, não pode ser essa pessoa, mas é essa pessoa. E se você não casar com essa pessoa, depois de chegar no futuro, você vai reclamar, ai Deus, por que você não me deu meu preparado? E o Senhor vai falar, eu te dei, ele estava do seu lado. E isso ficou muito intenso no meu coração. E vinha o Jonathan, na minha cabeça. E aí teve um dia que eu tava assim, até na beirada da minha cama, e eu tava muito entregue a Deus, sabe? Eu tava muito assim, quebrantada. E aí eu fiz essa oração a Deus. Eu falei, Deus, chorando, sabe? Chorando. Deus, eu não sei quem é a pessoa do Senhor pra mim. Mas seja quem for, pode ser quem for, não importa quem seja. É com ele que eu vou me casar. Eu aceito ele e vou amar ele. E aí logo o Senhor me revelou mesmo que era o Jonathan. E eu lembro que eu tava assim tão cega, gente, porque a gente tem livre-arbítrio. Deus pode te falar inúmeras vezes. Ele pode estar escancarado. Mas se você não quiser enxergar, e se você não quiser fazer, você não vai viver a vontade de Deus por sua vida, porque ele não vai te obrigar a nada. E aí eu vi a graça e a misericórdia do Senhor na minha vida. E um dia eu tinha aberto, foi justamente nos mesmos dias que eu abri a minha microempresa, eu tinha somente apresentado a Deus, contado para Deus e falado para minha mãe, pro meu pai, que eu tenho esse princípio de honrar os meus pais, então tudo para mim primeiro é Deus e é os meus pais, eu honro muito os meus pais. E eles nem se comparam com os meus amigos, porque às vezes a gente foca muito em amigos. Vem uma boa notícia na sua vida, você vai correndo e conta para um amigo, mas a sua mãe nem sabe da sua vida. Isso é horrível. É horrível para Deus, é horrível para sua mãe, ela não merece isso, seu pai não merece isso. Então eu tenho esse princípio sempre de honrar os meus pais. E aí eu tava falando com o Jonathan e eu senti vontade de contar pra ele. E aí eu contei pra ele. E aí depois eu saí do WhatsApp. E tipo, era uma sexta-feira à noite. Era um sábado à noite. E aí eu saí do WhatsApp e ficou uma voz muito forte, mas agora é tipo uma pressão, assim, muito forte. Volta e vai falar com ele, volta e vai falar com ele, volta e vai falar com ele. Vai. E eu resistindo. Aquela pressão, vai falar com ele, vai falar com ele, vai falar com ele. E eu resistindo. E aí eu comecei a pensar, eu acho que Deus quer que... Olha que tapada, né? Eu acho que Deus quer que eu seja amiga do Jonathan. É mesmo, né? Eu já era amiga dele, eu não sei qual a cabeça da pessoa. Ele vai ser meu melhor amigo agora. Aí eu fui dormir com esse pensamento. Aí na madrugada foi uma batalha muito grande espiritual. Eu tive uma batalha e era tipo um pesadelo com o Jonathan. Era um pesadelo com ele. E aí foi essa madrugada inteira assim. Aí quando eu acordei, eu fui. Logo de manhã fui ouvir a pregação. E na pregação foi dito assim: Deus ele tá te dizendo que se você não for falar com ele, você vai perder ele. Na hora eu entendi que eu tinha que ir atrás do Jonathan. E eu falei, tá bom, Deus, eu vou. Aí eu saí, fui me arrumar. Foi engraçado que até parecia aquela cena do filme da Prova de Fogo, que a moça vai e fica se maquiando e tá meio chorando e ela se maquia. E aí eu me arrumei, assim, bem bonita e fui atrás dele. Estava tendo reforma na igreja na qual eu congregava. Aí eu cheguei lá e eu olhei pra ele assim, e ele tava em cima de uma escada. Eu falei, não vou falar com ele agora, né, coitado, tá lá em cima da escada, eu vou esperar. Aí eu fiquei o dia inteiro lá arrumando, eu já ia mesmo ajudar na reforma da igreja, e aí eu uni o útil ao agradável.
Aí eu fiquei o dia inteiro lá ajudando. Aí chegou uma hora que eu cheguei lá Jonathan tava na sonoplastia da igreja. Eu cheguei nele e falei assim, Jonathan, eu quero falar com você. E ele se assustou, depois ele falou pra mim que achou que eu queria entregar uma profecia pra ele. Ele falou, mano, o que essa menina quer comigo? Aí eu peguei e falei, Jonathan, eu quero falar com você, viu? Tá. Aí, no final da reforma, o pessoal já tinha ido embora. Só tava o pastor da igreja e mais uma criancinha, mas depois da criancinha o pai foi embora também. E aí eu falei, Jonathan, eu quero falar com você. Aí ele falou, não, peraí que eu vou trocar de roupa. Eu falei, agora. Eu peguei ele pelo braço assim e falei, é agora. Aí sentei ele lá no banco. Sentei ele no banco. Meu, eu fui pra igreja cantando aquele hino. Segura nas mãos de Deus. Mano, porque não é fácil. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Imagina você falar, se declarar pro menino. Meu Deus. E aí eu fui e falei pra ele. Eu fui, né, dando um migué primeiro. Eu fui, Jonathan, como tá a sua vida? Aí ele, minha vida tá bem. Não. Como está o seu coração? Como que está a sua vida sentimental? Você gosta de alguém? Você tá namorando com alguém? Aí ele, não. Aí deu um alívio no meu coração. Ele não está namorando com ninguém, graças a Deus. Aí eu falei assim, você já sabe quem é a pessoa de Deus pra você? Aí ele, eu sei quem não é. Eu falei, tá, você sabe quem não é. Mas você sabe quem é a pessoa de Deus pra você? Aí ele falou assim, no fundo dos meus olhos, a bolinha dos meus olhos. E falou assim, eu posso ser bem sincero com você? Aí eu falei, pode. Aí ele falou assim, você? Aí na hora que ele falou isso, eu comecei a rir. Eu comecei a rir. Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a contar os meus sonhos, as minhas visões, o que tá acontecendo. Eu falei, Deus, eu vou ser sincera, vou ser verdadeira, não tem o que falar, eu vou ser sincera. E aí eu comecei a falar dos meus sonhos, das minhas visões. E assim, gente, ele estava, assim, o ano inteiro tendo os mesmos sonhos, as mesmas visões que eu. Então, na minha visão, eu tava no carro, aqui no passageiro, e o Jonathan tava dirigindo. Na visão dele, ele estava dirigindo e ele olhava pro passageiro e eu estava do lado dele. Ele sonhava que ele ia pra querer casar comigo e eu fugia. Então ele já tava tendo todos esses sonhos, essas visões, e aí ele foi me falando e eu fui encaixando. Eu falei, meu Deus, a gente tava tendo os mesmos sonhos, as mesmas visões. E aí, lá no começo do ano também, Deus falou pro Jonathan, vai pesquisar coisas de casamento. Meu Deus, e ele falou que foi até na Rua das Noivas, bem vestido de noiva. Ele falou, não, eu quero comprar um vestido pra minha futura esposa, não quero deixar ela assim, vou comprar um vestido pra ela. E ele falou que também, e tudo foi se encaixando, e a gente ficou, uau! Agora os melhores amigos, né, os amigos descobriram que são são a pessoa de Deus pro outro. Eu falei, meu Deus, a pessoa que tinha pra mim estava o tempo todo do meu lado. E eu não vi. E ali eu reconheci como o Senhor tinha falado pra mim o amor da minha vida. E a partir daí nós nos levantamos e ele ainda foi pregar nesse dia. Ele tava meio, será que eu consigo pregar? E a partir daí a gente começou a viver mais assim etapas dos nossos milagres. E eu quero te dizer que eu acredito que os milagres são muitos milagres, vão continuar acontecendo todos os dias da nossa vida. Por enquanto é isso. Obrigada por ficar aqui comigo escutando todo esse testemunho. Eu não sei como você está hoje no seu coraçãozinho, mas eu oro e desejo muito que você encontre o amor da sua vida. Reconsidere as pessoas que estão ao seu redor. Pense no que Deus tem te dito, que às vezes realmente o amor da sua vida pode estar ao seu lado e você não vê. Mas mesmo se estiver longe, espere a pessoa que Deus tem pra você. Vale muito a pena. Guarde a sua pureza, guarde a sua virgindade. Vale a pena. Se você ainda nunca beijou, não tenha vergonha. Guarde seus lábios pro seu marido. Guarde a santidade, porque isso é maravilhoso. Guarde, 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 guarde. Porque vale muito a pena casar com a pessoa de Deus.
enche nossa boca de riso. Espero que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite e que seu coração seja assim acalentado pelo amor de Cristo e que Ele te direcione ao caminho que está o amor da sua vida. Grande beijo, fica com Deus e até mais.